Queridos irmãos, queridas irmãs, 14 de fevereiro, e aqui estamos mais uma vez para rezarmos e meditarmos a palavra de Deus, no nosso Palavra por Palavra. Sou muito agradecido a você por esta companhia, por esta sintonia, por este caminho bonito que fazemos todos os dias. Muito agradecido pelos comentários, pela partilha, pelo compartilhamento, por você curtir, e o curtir significa que você está acolhendo esse conteúdo em seu coração. Esse nosso gesto, esse nosso vídeo de cada dia é uma das partes do exercício da leitura orante. O primeiro deles é a leitura, o terceiro é a oração e o último é a ação. Esse daqui é a meditação. Então, sempre é muito importante voltar ao texto, ler mais uma vez, depois, a partir dessa reflexão, colocar a sua vida na presença de Deus e, junto com isso, pedir que Ele ilumine o nosso caminho nas nossas atitudes, no nosso agir de cada dia. Então, neste dia 14, nós continuamos a leitura do Evangelho de Marcos, continuamos o capítulo 8 e hoje rezamos os versículos 14 a 21. 14 a 21. Temos presente que Jesus já fez 2 multiplicações dos pães, alimentou a multidão, já deu a vida com dignidade para todos. Agora eles estão na barca e tinham esquecido de levar pão. O texto de Marcos diz que eles tinham apenas um pão na barca. Um pão. É bem interessante lembrar que a figura, a imagem da barca no Evangelho representa a igreja. E este um pão, com certeza, só é Jesus. Eles só tinham aquele pão, como nós também só temos este pão, que é Jesus Cristo. O nosso alimento verdadeiro é Cristo. O nosso alimento que nos impele a repartir, a ajudar, a socorrer, a cuidar, a zelar, a amar, é Cristo Jesus. E Jesus, percebendo essa situação de insegurança, aproveita para dar um ensinamento mais profundo. Ao invés de falar de si, ele diz: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Lembremos que fermento é aquilo que faz crescer, é aquele dínamo que aumenta, que multiplica, que faz com que as realidades se tornem grandes. E esse fermento, lá depois nós vamos ouvir que nós somos fermento na massa, nas parábolas, nós precisamos tomar muito cuidado, porque me dá a impressão, queridos amigos, que o fermento dos fariseus é o legalismo. Se nós lembramos os milagres que Jesus fez e agora os contrapontos que eles vão apresentando, por Jesus não cumprir, por exemplo, o sábado diante de quando eles estavam com fome, ou de curar em dia de sábado sem ter presente o dom da vida, o legalismo, fazer por fazer, cobrar. Não a lei em si, a lei de Deus e a lei humana, porque são dons, mas aqueles excessos que daí desemboca no fanatismo, que desemboca naquelas realidades que faltam o respeito, que falta a acolhida para com os irmãos e as irmãs. Legalismo. Quantas pessoas que massacram os outros em nome de cumprir leis, cumprir desobrigas. Me dá a impressão que esse é o fermento dos fariseus, porque não é que eles fossem maus, eles tinham uma virtude muito grande, cumprir os mandamentos, mas o modo como eles queriam cumprir, que não respeitava a situação das pessoas, que massacrava as pessoas, que excluía as pessoas, que deixava as pessoas relegadas fora da comunidade. Então, esse é o legalismo. Se não tem, tem que dar um jeito, vai fazer. Não é assim. Jesus Cristo tem
maneira de acolher as pessoas. E é mirando no estilo de Jesus, ele que é o único pão, aquele que de fato sacia, que nós podemos e devemos agir. O fermento de Herodes é o fermento da violência. Se lembrem que nós já lemos aqui, aquele enxerto, como eu disse, da narrativa da morte de João Batista. Foi Herodes, mandou decapitar, era corrupto, mandou fazer para se manter no poder. Então, o fermento de Herodes normalmente é o poder mal usado, o poder usado só para benefício próprio e não para o bem comum. E junto com isso gera-se violência, criminalidade, e daí por essas duas palavras nós entendemos a raiva, o ódio, a mágoa, a vingança. São todas realidades que vão crescendo a partir daquela semente violenta que nem sempre nós conseguimos tirar da nossa vida. E termina Jesus perguntando para os discípulos: mas vocês não se deram conta do que eu fiz? Quantos pães tinha e quantos pães sobrou? Quantos cestos de pão sobrou? Na primeira eram 12 cestos que sobraram. Na segunda, 7 cestos que sobraram. Para lembrar sempre que com Cristo nós temos a plenitude. Lembremos que o 12 e o 7 aqui no Evangelho não é matemática, mas é sim simbolismo de plenitude. E é essa plenitude que nós precisamos levar aos nossos irmãos. A plenitude da paz, da alegria, da concórdia, da paciência, do amor, da solidariedade, da paz, da empatia. Essas palavras bonitas que são atitudes que estão muito bem presentes em nosso coração e em nossa vida, mas que nós não podemos deixar de praticar, de fazer, de realizar, porque senão o fermento do mal, o fermento de Herodes e dos fariseus, como eu dizia antes, ele começa a criar força e a fermentar e a dar um pão que não é aquele que sacia, porque a violência, o legalismo, a ganância, o mal em si, ele nunca vai saciar. Pelo contrário, ele vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, e vai afundando as pessoas, vai nos afundando, e assim muitas vezes não se tem mais volta, a não ser que nos coloquemos de novo no caminho de Cristo. O caminho de Cristo é sempre caminho de volta, é sempre caminho de conversão. Passemos este dia, queridos amigos, chegamos à metade do mês de fevereiro. Vamos passar unidos, sintonizados, lembrando sempre, eu rezo por você, você reza por mim, nós rezamos uns pelos outros, e assim vamos entendendo que o nosso verdadeiro alimento é Cristo Jesus, que a nossa vida é e precisa ser cada vez mais espelhada em Jesus, e que só nele, com ele e por ele, nós encontraremos a nossa felicidade e a nossa plenitude. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.